Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Me conte aí, o que te chamou mais atenção hoje? Olha, da parte de medicina de precisão e aparelho digestivo, eu destacaria estudos de personalização de tratamento e também estudos que envolvem biópsia líquida. Tem pacientes com câncer de intestino que apresentam metástase, porém um volume de doença pequeno, uma metástase isolada no fígado, no pulmão, e a gente durante muito tempo pensou se esses pacientes podiam ser curados. E hoje em dia, com tecnologia de intervenção oncológica e estratégias de radioterapia mais eficazes, a gente consegue curar esses pacientes. Então, essa plenária que teve de discussão de tratamento do câncer de intestino oligometastático foi muito interessante e mostrou que realmente a oncologia não é só tratamento sistêmico. Terapias locorregionais que envolvem alta tecnologia podem curar uma parcela de pacientes com doença avançada. Isso era impossível antes e agora a gente viu vários casos bastante interessantes. Então, eu destacaria essa capacidade nossa de curar pacientes que antes a gente achava que era impossível, como uma discussão que teve de uma sessão oral bastante interessante de tratamento do câncer de intestino oligometastático, que é um grupo de pacientes que a gente hoje em dia consegue buscar cura. Teve uma outra discussão bem interessante sobre biópsia líquida. Então, biópsia líquida é uma estratégia onde você pega fragmentos de DNA no sangue dos pacientes e você consegue identificar um sinal de câncer. Durante muito tempo, a gente diagnostica câncer em estadio inicial com exames como colonoscopia, mamografia, tomografia e outros. E a gente ficou durante muito tempo pensando, será que a gente não consegue, com um exame de sangue e uma única coleta, diagnosticar câncer no paciente? E esse estudo chama Gallery. É um estudo de uma plataforma que está sendo, inclusive, comercializada já nos Estados Unidos, uma empresa que chama Grail, onde eles detectam sinal de câncer no sangue de até 12 tipos de tumor. Então veja, esse estudo foi conduzido em 143 mil pacientes que não têm diagnóstico de câncer. Eles pegaram e buscaram esse sinal de câncer no sangue. E o que eles viram? Que ao redor de 1% em cada grupo de pacientes, 70 mil pacientes em cada grupo, diagnosticam câncer. Quando você usa a plataforma de biópsia líquida, você reduz em 14 e 15% a chance do paciente ter uma doença metastática avançada, que seria estadio 3 e 4. E esse estudo também reduziu em 20% a chance do paciente ter uma complicação emergencial relacionada ao câncer. Apesar disso, o estudo não atingiu o endpoint primário, que era uma redução significativa no número de pacientes com doença avançada. Então, apesar de ele aumentar a chance do paciente diagnosticar câncer, ou seja, ele teve uma capacidade na ordem de 50% de sensibilidade do valor preditivo positivo de diagnosticar câncer, não é 100%. Então, em alguns casos, infelizmente, ele perdeu a capacidade de diagnosticar. Qual que é a minha interpretação desse estudo? Esse estudo importantíssimo que mostra que o Multi-Cancer Early Detection, que são essas plataformas que identificam biópsia líquida em cenário de screening, vão com certeza entrar no mercado e no futuro próximo. E teve um estudo bem interessante que chama Galaxy, que eles pegaram pacientes que tinham câncer de intestino e tinham submetido à cirurgia e via se o paciente tinha um sinal de sangue, sinal de tumor no sangue também, pós-cirurgia. Um grupo desses pacientes estavam negativos e depois ficaram positivos. E quem recebeu quimioterapia nesse cenário, veja, sem metástase, conseguiu negativar os valores de sangue positivos. Então isso mostra que talvez a gente consiga, entrando no conceito de oligometastático lá atrás, reverter um processo de recidiva através da positividade da biópsia líquida. Então são estudos iniciais ainda, estudos que avaliam isso de modo investigativo, porém que mostram que talvez a gente consiga caminhar para cada vez diagnosticar mais precoce e curar mais pacientes. Esses são estudos que eu selecionei hoje, que eu achei que são estudos incríveis, e amanhã a gente vai ter mais estudos de biópsia líquida também, câncer de intestino, para discutir mais. Obrigado. A gente tem ainda tinha mais uma dúvida que eu queria tirar com você, se puder. Nos tumores hepatobiliares, apareceu alguma novidade também para o tratamento desses tumores, que são tumores de difícil descoberta muitas vezes e também de difícil manejo? Exato, então os tumores hepatobiliares, amanhã a gente vai ter a sessão plenária de pâncreas, onde vai trazer uma molécula super inovadora, daraxonazib, e para câncer de fígado e vias biliares tem medicina de precisão e imunoterapia, que também vai ser discutido amanhã, os estudos vão ser apresentados no domingo e na segunda-feira, que tem muita coisa nova, principalmente de combinações de imunoterapia com tratamento de intervenção, como radioembolização, quimioembolização, e estratégias onde usam comprimidos, moléculas que bloqueiam mutações.
Esse estudo, o estudo da Gallery, também diagnosticou câncer de fígado precoce. Então também essas plataformas de screening podem diagnosticar essas doenças que são desafiadoras, estadio precoce também. Então por isso que é interessante esses estudos de estadio e screening precoce, porque essas doenças, a maioria delas diagnostica em cenário avançado. Então, quando a gente consegue pegar elas mais precoces, talvez a gente cure mais esses pacientes. Mas a gente vai ter muitas novidades de fígado e vias biliares nos próximos dias. Então, contamos com você para contar para a gente todas essas novidades, viu? Tá ótimo. Obrigado aqui pela oportunidade.